Isaías capítulo 1, versículos 10 a 20. Isaías capítulo 1, 10 a 20. Mesmo assentados, vamos ler a palavra de Deus. Enquanto eu leio em voz audível, você lerá silenciosamente. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também há festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Vamos orar. Senhor, na tua dependência estamos mais uma vez. Ó Senhor, como é difícil vencer a nossa própria carnalidade. Como é difícil vencer o egoísmo. Como é difícil, ó Pai, vencer a hipocrisia. Mas sabemos que diante do Senhor não há, ó Pai, como esconder, porque Tu és Senhor do conhecimento. Tu sondas os corações. Tu tens todo o saber, não do presente, mas todo o saber do passado e todo o saber do futuro. Pedimos-te, Pai, que nos oriente e aplique em nossos corações a Tua mensagem em nome de Jesus. Amém. Quero que você mantenha a sua Bíblia aberta neste texto. Hoje nós estamos muito próximos a uma data muito especial, 31 de outubro. É considerado o dia da Reforma. Em 1517, Martinho Lutero se levantou e, com a proposta de reformar a igreja, ele fixou as 95 teses na porta daquela grande faculdade, daquela grande estabelecimento, local em que as pessoas iam, olhavam e discutiam os assuntos. E ali foi o marco para transformar e reformar e fazer a igreja voltar aos princípios bíblicos.
Mas não foi só Martim Lutero, antes dele muitas pessoas lutaram por isso. Algumas foram executadas, como John Hus, por exemplo, que foi queimado vivo. Depois de Lutero, outras pessoas saíram por outros locais divulgando esta reforma. E a Igreja Presbiteriana do Brasil é parte dessa reforma. Ela foi direcionada no seu sistema de governo na Escócia por John Knox. John Knox foi alguém que procurou separar a igreja do Estado, para que a igreja tivesse a sua função livre de uma politicagem. E ele estabeleceu também o governo presbiteriano, ou seja, a igreja governada por presbíteros. John Knox, como os outros, eram homens santos, era um homem santo, homem que realmente amava a Deus. A história registra que a rainha da Inglaterra chegou a afirmar que tinha mais medo da oração de John Knox do que do exército inimigo. Porque juntamente com tantos outros, era um homem de oração, homem que amava a Deus. E ele foi um instrumento para que a Escócia, no seu tempo, fosse tomada por um avivamento. Esse avivamento foi atingindo outras nações e atingiu também o Brasil, e hoje somos fruto deste avivamento, desta bênção, dessa reforma. No entanto, nós temos vivido tempos difíceis na igreja evangélica. Eu quero fazer menção disso para trazer o nosso tema. Precisamos de outra reforma na igreja. Quando nós pegamos esse texto, nós vemos que a humanidade sempre tem necessidade de um toque especial de Deus no seu coração, porque momentos da história sempre se afastava do Senhor. E quando deparamos com o povo de Israel, no período do profeta Isaías, aproximadamente 700 antes de Cristo, nós vemos a carência, a necessidade de uma reforma, porque o povo havia se desviado do Senhor. E quando nós voltamos aqui no capítulo 1, no contexto anterior do texto lido, nos primeiros versículos, nós podemos identificar aqui algumas ações deste povo que, olhando de fora, nós ficamos envergonhados. O versículo 2, o Senhor, na boca do profeta, diz: ouvi, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O próprio povo de Deus se revolta contra Deus após ter sido criado por Deus. No versículo 3, ele vai dizer que o boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Deus cria um povo soberanamente, Deus conduz um povo soberanamente, e este povo é considerado pior que um animal irracional, porque ignora o poder e a majestade do Senhor. Versículo 4, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor. Se abandonaram porque já estiveram na presença do Senhor. Blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Essa é a descrição da situação espiritual do povo de Israel neste período, o período do profeta Isaías. E este profeta é chamado justamente para combater isso, é chamado justamente para apontar o caminho da reforma.
E é por isso então que ele começa a chamar a atenção, não o profeta, mas Deus na boca do profeta, chamar a atenção do povo, comparando-o a duas nações, a duas cidades, a dois povos diferentes que foram destruídos por ter práticas abomináveis pelo Senhor. Sodoma e Gomorra, versículo 10. Príncipes de Sodoma, povo de Gomorra. Naquele momento Deus estava dizendo para Israel: você, povo de Israel, vocês, componentes deste povo, um povo especial, um povo criado, sustentado, carregado por mim de maneira maravilhosa, está vivendo da mesma forma de um povo ímpio, de um povo que foi destruído pela sua impiedade. E o pior é que esse povo estava praticando uma religiosidade normal. Eles continuavam indo às festas, eles continuavam indo ao local de adoração, eles continuavam fazendo as suas ofertas, eles continuavam oferecendo os seus cultos. Olha o que ele diz no versículo 11: de que me serve a mim, não pouca, mas a multidão dos teus sacrifícios, dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e de gordura, de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Ele vai dizer que esta solenidade, essa religiosidade, Deus diz no versículo 14: a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Quando vocês fazem isto, diz o versículo 15, escondo de vós os olhos. Mesmo que vocês orem muito, não ouço as orações de vocês, porque a mão ou as mãos de vocês estão cheias de sangue. Ele aponta para uma atitude solene e religiosa da qual ele aborrece, e por ele aborrecer, ele diz: então eu não respondo. E agora ele faz um desafio no versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai as causas ou a causa das viúvas. Deus está dizendo para Israel: ainda há tempo, mas para que eu aceite a adoração, para que eu aceite o culto, tem que haver transformação, tem que haver uma purificação, tem que haver regeneração. E é por isso então que ele agora oferece, dos versículos 18 e 19, ele oferece a solução, ele oferece ali o que pode ser feito, porque ele é o autor da regeneração. E ele diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Esta foi a melhor notícia que o povo ouviu. Deus faz com o povo agora uma apresentação, anteriormente de condenação, anteriormente de repreensão, depois de
correção, e agora ele traz uma mensagem de paz, de alegria, de contentamento, uma mensagem motivadora, quando ele diz que tudo pode ser mudado. Ele diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Mas precisa ouvir. Mas ele deixa uma mensagem em seguida: mas se não quiserdes me ouvir, sereis devorados, porque a boca do Senhor o disse. A situação do povo de Israel era tremenda negativamente. A situação do povo de Israel era uma vida mais ou menos na presença do Senhor, como povo que se diz povo de Deus, como povo que se diz povo privilegiado, com um povo que se diz povo que experimentou o poder de Deus, um povo que viu o mover de Deus. Agora, para não perder essa identidade humana, este povo começa e continua cultuando a Deus, mas sem uma mudança de vida. E esta é a reforma proposta por Deus ao povo de Israel. O que isso tem a ver conosco hoje, aqui neste templo, nesta data, neste exato momento? Tem tudo a ver. Algumas lições práticas que são aqui aprendidas, entre muitas que você pode ter aí anotado de repentemente no seu coração. Nós podemos destacar algumas. E nós vamos entender aqui neste texto e aprender com este texto que a prática religiosa fora do contexto de Deus gera ao povo uma repreensão de Deus com sérias consequências. Foi isso que ele disse aqui no versículo 5 em diante: porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé à cabeça não há nele coisa sã, são feridas, contusões, o povo está espiritualmente morto. E o versículo 7 vai dizer: a vossa terra está assolada. E o versículo 20: a espada passará sobre a sua vida. Não é diferente conosco hoje. Deus nos oferece também a bênção da regeneração. E uma vez regenerados, nós não podemos praticar uma religiosidade simplesmente no ato de um culto estabelecido para um local e um dia da semana. Porque esta religiosidade também trará sobre nós consequências, porque estaremos com esses cultos ofendendo o nosso Deus. É por isso que há muitas enfermidades na nossa vida e que nós não entendemos muito bem. Claro, há enfermidade também que não tem a ver com o pecado, mas há enfermidade por causa do pecado. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele afirma que muitos estavam com uma vida longe de Deus, participando do sacramento da Santa Ceia, e por isso muitos estavam doentes e muitos já haviam morrido. A religiosidade, ela em si, só em si, não tendo então uma vida com Deus, ela acarreta sobre nós a mão do soberano Senhor. A religiosidade sem vida não é recebida por Deus como culto. Então eu posso deduzir que se eu não tenho uma vida íntima de Deus, eu estou perdendo o meu tempo quando eu gasto tempo assentado no templo para ouvir uma pregação ou para oferecer a Deus o meu louvor, a minha adoração.
porque o meu culto é rejeitado. Deus rejeita o culto do religioso sem vida. E foi isso que ele disse: eu não quero nem que você pise nos meus atos com esta vida suja. Ele não está dizendo aqui de rituais culticos. Ele não está dizendo aqui de modo de cultuar, porque nós temos hoje uma variedade de denominações que tem um estilo diferente de cultuar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo de coração sujo. Ele está dizendo de pessoas que vivem dizendo ser cristãs, mas que vivem também participando do mundo. É isso que ele está dizendo. O verdadeiro culto, ele parte de um coração transformado, é algo interior. Olha o que ele diz. Quando você então faz a sua religiosidade, para que eu aceite, ele vai dizer: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Ou seja, olhe para dentro, deixa Deus tratar o seu coração. Se eu não estou equivocado, John Maxwell disse que nós ensinamos o que aprendemos e reproduzimos o que somos. Nós ensinamos o que aprendemos e reproduzimos o que somos. Para ser aceito diante do Senhor, tem que haver uma transformação no meu coração, tem que haver uma transformação no seu coração. Ele, Deus, tem que ser o Senhor da sua vida. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade. Aprendei a fazer o bem. Tem duas coisas importantes: você se esvazia de você mesmo e se enche de Deus. Aprendei a fazer o bem. Jesus disse que bom é só um, que é Deus. Porque por mais que eu me esforce para esvaziar-me de mim mesmo, se eu não preencher esse vazio ao esvaziar-me com Deus, eu estarei em seguida me enchendo de mim mesmo novamente. E aí continua o pecado, aí continua a religiosidade, aí eu estarei cultuando a Deus em determinado dia e satisfazendo a minha carne no dia seguinte. Aí será normal eu ligar ao aparelho de TV e ver lá um filme pornográfico. E ao mesmo tempo que estou cultuando a Deus na igreja. Será normal eu me envolver num programa, seja ele um filme, seja uma novela, ou seja um outro programa, que transmite e influencia e molda a nossa sociedade com a normalidade do pecado? Como, por exemplo, a televisão hoje traz para o nosso lar a mensagem de que a homossexualidade ou o relacionamento homoafetivo, ele é muito normal e deve ser, então, divulgado. É isso que as pessoas recebem dentro das suas casas. E você, então, tem o culto a Deus em determinados dias, mas você tem a alimentação dessa programação como se fosse algo que direciona a sua vida. Ou então você é aquele que diz cristão, seguidor de Jesus, mas é aquele que pela mínima coisa você estoura. Você é iracundo, eu sou iracundo, então isso é uma religiosidade simplesmente por si, e é falsa, é abominável ao Senhor. E aquele que não respeita o próximo? E no trânsito, principalmente para a vitória? E no trabalho, diante do patrão ou do empregado? E quando você sai para trabalhar, então você está longe do seu cônjuge.
A normalidade do adultério, mesmo não consumado, às vezes se torna algo da nossa vida. E se isso está acontecendo, isto quer dizer que aquele que está neste propósito está com uma religiosidade e precisa ser reformado. E agora, para encerrar essa parte de citação, a palavra de Deus, para muitas pessoas, é cansativa. Vá e procure um templo cheio e você verá que não há um estudo sistemático, que você tem que parar, meditar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, ele vai dizer assim, nos últimos tempos, surgirão pessoas que não suportarão a sã doutrina, sentirão como que coceira no ouvido. Ah, não, negócio de Bíblia. Darão ouvido a homens falsos, fábulas, preferem uma palavra de homem à palavra de Deus. Como pode um culto ser recebido pelo Senhor se nós não mais amamos a sua palavra? Como pode um culto ser recebido pelo Senhor se nós não nos moldamos mais pela sua palavra direcionadora? Com certeza, se a Bíblia perdeu, se eu perdi o entusiasmo pela palavra de Deus, o meu culto está sendo um culto simplesmente religioso. Porque conhecemos um coração transformado, não porque ele fala que está transformado, mas porque ele produz fruto digno de transformação. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Ao mesmo tempo que você tem um grupo extremista que não ama a palavra de Deus e que acha que ativismo é espiritualidade, você tem também aqueles que se gastam num estudo da palavra, mas que também não têm vida prática. Não coloca no dia a dia, não faz, não vive. É preciso deixar fluir do coração transformado ações transformadas. É preciso deixar fluir do coração reformado ações reformadas. Para que as pessoas vejam as nossas ações e glorifiquem ao Senhor. É isso que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 14. Depois no 16 ele fala assim, no 15, façam boas ações, vivam com justiça, obedeçam a Deus, para que as pessoas vejam as vossas boas obras, a sua vida em justiça, o fruto da transformação, da reforma do seu coração, e glorifiquem a Deus que está nos céus. Mas diante de um sermão aparentemente pesado e que mexe, que toca o meu coração, tenho também uma mensagem maravilhosa ao seu e ao meu coração. É que hoje, agora, neste momento, por pior que seja o estado do meu coração, ele pode ser reformado, e essa reforma, ela está sustentada na graça soberana de Deus. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Não importa como está a sua vida, não importa o pecado, não importa qual pecado você tem cometido, mas quando há arrependimento, quando há entrega, confissão e quando há abandono, a graça de Deus é suficiente para transformar a sua vida, para reformar a sua vida, para tornar o seu coração, a partir do momento do reconhecimento, da confissão e do abandono, um novo coração. Um coração agora limpo, um coração agora sem mácula, sem culpa.
O apóstolo Paulo, citando a graça maravilhosa de Deus e a soberania de Cristo, da sua pessoa, ele vai dizer sobre Jesus, posso retornar agora ao versículo 9, quando ele fala sobre Cristo, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí você vai para o versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Deus fez isso pela sua graça, para reformar o seu coração e o meu coração. Amados, é triste ver um grande número de pessoas partindo para templos como ovelhas sem pastor, partindo para locais onde se oferece apenas realizações pessoais e humanas e imediatas. É triste ver pessoas que não têm um conhecimento profundo de Deus, e que dentro de um relacionamento conjugal acha mais do que normal viver amasiado. Acha mais do que normal olhar e desejar uma pessoa que não seja o seu cônjuge. Acha mais do que normal comprar e não pagar. Acha mais do que normal ter o coração cheio de coisas abomináveis. Porque não há uma busca pela palavra de Deus, busca sim benefícios, volto a dizer, imediatos. Mas hoje é dia da reforma, precisamos reformar o nosso coração, voltar às Sagradas Escrituras, não o que eu quero, não o que eu penso, mas o que Deus quer, o que Deus pensa. E os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus pensamentos. E o caminho de Deus é mais alto do que o meu caminho, assim como o céu se alteia da terra, assim o pensamento de Deus dos nossos pensamentos. Reforme a sua vida. Tome uma decisão agora. Deixa de ser religioso, passe a ter agora uma intimidade com o Senhor profunda. Muitos crentes têm à sua frente uma colmeia, e ao invés de se deliciarem com o puríssimo mel do Espírito, estão mastigando a cera da abelha com os filhotes. O Evangelho é para você experimentar, é para você viver, é para você voar na presença de Deus, guiado por Deus, sustentado por Deus. O Evangelho é para mudar o seu coração e dar sentido à sua vida. Ah, mas eu tenho vivido o que você tem vivido até agora não tem problema. Porque a graça de Deus é suficiente para pagar a sua dívida e apagar a sua culpa. A graça de Deus é suficiente para mudar o seu coração. E mudando o seu coração, Ele muda os seus valores. E você agora vai viver para Deus. Você vai buscar promover a glória de Deus e só a glória de Deus. Em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, responsável pela sua vida aqui hoje, lhe trago esta mensagem. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade do vosso meio, da minha presença. Deixem de ser religiosos e sejam íntimos de Deus. Experimente a bondade e a delícia, a doce delícia do puríssimo mel na palavra de Deus. Na verdade, o salmista diz que a lei do Senhor é mais doce
do que o mel. Pare de ficar mastigando cera de abelha, enquanto você pode se alimentar do mel. Deus quer lhe dar isso, mas você precisa fazer morrer o seu passado. Você precisa parar de viver à margem da vontade de Deus. Viva para Deus, sirva a Deus, experimente de Deus. Assim como Savonarola, John Hus, John Wycliffe, Martinho Lutero, João Calvino, John Knox e tantos outros disseram o seguinte para o mundo: eu não quero ser igual, eu quero ser diferente. Não sei se infelizmente, mas eles pagaram com a vida, a maioria deles. A fidelidade ao Evangelho os levou a olhar a vida como menos do que a graça de Deus. É melhor morrer novo na presença de Deus. Como está a sua vida? Será que não é hora de você tomar uma decisão? Será que o Espírito Santo está tocando o seu coração? E se tiver, não resista ao Espírito Santo do Senhor. Abra o seu coração. Igreja do Senhor, reforme-se na palavra. Ame a palavra, estude a palavra, viva a palavra de Deus. Tome do mel sagrado. Tome da palavra de Deus. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe sua vida. Deus transforme diariamente o seu e o meu corações. Que o Senhor nos dê vida na sua presença. Que amemos a leitura da palavra. Que amemos vida de oração. Que amemos cantar louvores. Que sejamos um povo feliz, um povo alegre, mesmo quando todos se levantam contra o Evangelho. Porque o nosso coração é tomado pela graça de Deus. E a religiosidade deixou de fazer parte da nossa vida há muito tempo. Não saia daqui sem Jesus. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Vamos orar. Senhor, na tua dependência estamos mais uma vez. Ó Senhor, como é difícil vencer a nossa própria carnalidade. Como é difícil vencer o egoísmo. Como é difícil, ó Pai, vencer a hipocrisia. Mas sabemos que diante do Senhor não há, ó Pai, como esconder, porque Tu és Senhor do conhecimento. Tu sondas os corações. Tu tens todo o saber, não do presente, mas todo o saber do passado e todo o saber do futuro. Pedimos-te, Pai, que nos oriente e aplique em nossos corações a Tua mensagem em nome de Jesus. Amém. Quero que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Hoje nós estamos muito próximos a uma data muito especial, 31 de outubro. É considerado o dia da Reforma. Em 1517, Martinho Lutero se levantou e, com a proposta de reformar a igreja, ele fixou as 95 teses na porta
daquela grande faculdade, daquela grande estabelecimento, local em que as pessoas iam, olhavam e discutiam os assuntos. E ali foi o marco para transformar e reformar e fazer a igreja voltar aos princípios bíblicos. Mas não foi só Martinho Lutero, antes dele muitas pessoas lutaram por isso. Algumas foram executadas, como John Ross, por exemplo, que foi queimado vivo. Depois de Lutero, outras pessoas saíram por outros locais divulgando esta reforma. E a Igreja Presbiteriana do Brasil é parte dessa reforma. Ela foi direcionada no seu sistema de governo. E o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Deus cria um povo soberanamente. Deus conduz um povo soberanamente. E este povo é considerado pior que um animal irracional, porque ignora o poder e a majestade do Senhor. Versículo 4: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor. Se abandonaram porque já estiveram na presença do Senhor. Blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Essa é a descrição da situação espiritual do povo de Israel neste período, o período do profeta Isaías. E este profeta é chamado justamente para combater isso, é chamado justamente para apontar o caminho da reforma. E é por isso então que ele começa a chamar a atenção, não o profeta, mas Deus na boca do profeta, chamar a atenção do povo, comparando-o a duas nações, a duas cidades, a dois povos diferentes que foram destruídos por ter práticas abomináveis pelo Senhor. Sodoma e Gomorra, versículo 10. Príncipes de Sodoma, povo de Gomorra. Naquele momento Deus estava dizendo para Israel: você, povo de Israel, vocês, componentes deste povo, um povo especial, um povo criado, sustentado, carregado por mim de maneira maravilhosa, está vivendo da mesma forma de um povo ímpio, de um povo que foi destruído pela sua impiedade. E o pior é que esse povo estava praticando uma religiosidade normal. Eles continuavam indo às festas, eles continuavam indo ao local de adoração, eles continuavam fazendo as suas ofertas, eles continuavam oferecendo os seus cultos. Olha o que ele diz no versículo 11: de que me serve a mim, não pouca, mas a multidão dos teus sacrifícios, dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carne. Isaías capítulo 1, versículos 10 a 20. Isaías capítulo 1, 10 a 20.
Mesmo assentados, vamos ler a palavra de Deus. Enquanto eu leio em voz audível, você lerá silenciosamente. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também há festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, na Escócia, por John Knox. John Knox foi alguém que procurou separar a igreja do Estado, para que a igreja tivesse a sua função livre de uma politicagem. E ele estabeleceu também o governo presbiteriano, ou seja, a igreja governada por presbíteros. John Knox, como os outros, era um homem santo, homem que realmente amava a Deus. A história registra que a rainha da Inglaterra chegou a afirmar que tinha mais medo da oração de John Knox do que do exército inimigo. Porque juntamente com tantos outros, era um homem de oração, homem que amava a Deus. E ele foi um instrumento para que a Escócia, no seu tempo, fosse tomada por um avivamento. Esse avivamento foi atingindo outras nações e atingiu também o Brasil, e hoje somos fruto deste avivamento, desta bênção, dessa reforma. No entanto, nós temos vivido tempos difíceis na igreja evangélica. Eu quero fazer menção disso para trazer o nosso tema. Precisamos de outra reforma na igreja. Quando nós pegamos esse texto, nós vemos que a humanidade sempre tem necessidade de um toque especial de Deus no seu coração, porque momentos da história sempre se afastava do Senhor. E quando deparamos com o povo de Israel, no período do profeta Isaías, aproximadamente 700 antes de Cristo, nós vemos a carência, a necessidade de uma reforma, porque o povo havia se desviado do Senhor. E quando nós voltamos aqui no capítulo 1, no contexto anterior do texto lido, nos primeiros versículos, nós podemos identificar aqui algumas ações deste povo que, olhando de fora, nós ficamos envergonhados. O versículo 2, o Senhor, na boca do profeta, diz: ouvi, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim.
O próprio povo de Deus se revolta contra Deus após ter sido criado por Deus. No versículo 3, ele vai dizer que o boi conhece o seu possuidor, carneiros e de gordura, de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisados dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Ele vai dizer que esta solenidade, essa religiosidade, Deus diz no versículo 14, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Quando vocês fazem isto, diz o versículo 15, escondo de vós os olhos. Mesmo que vocês orem muito, não ouço as orações de vocês, porque a mão ou as mãos de vocês estão cheias de sangue. Ele aponta para uma atitude solene e religiosa da qual ele aborrece, e por ele aborrecer, ele diz, então eu não respondo, e agora ele faz um desafio no versículo 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai as causas ou a causa das viúvas. Deus está dizendo para Israel, ainda há tempo, mas para que eu aceite a adoração, para que eu aceite o culto, tem que haver transformação. Tem que haver uma purificação. Tem que haver regeneração. E é por isso então que ele agora oferece, dos versículos 18 e 19, ele oferece a solução, ele oferece ali o que pode ser feito, porque ele é o autor da regeneração. E ele diz, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Esta foi a melhor notícia que o povo ouviu.